Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil mais uma vez, né? Derivados. Vamos aqui continuar falando, né, sobre a estática de fluidos. Então, num vídeo anterior nós tratamos sobre os conceitos gerais aí aplicáveis a essa estática, né? Lei de Stephen, lei de Pascal, as medidas de pressão, carga de pressão e os medidores, né? Manômetro, piezômetro e manômetro tubo em U. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a equação manométrica, que é um recurso utilizando desses conceitos para a gente poder resolver algumas situações aí aplicáveis, né, à engenharia civil, né? Então, o que é a equação manométrica, né? É uma expressão aí que permite, por meio de um manômetro, determinar a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão entre dois reservatórios, por exemplo, né? Vai além disso, mas isso é o cerne aqui para a gente explicar ela, né? Seja o manômetro da figura abaixo, né? A gente pode calcular a pressão no fundo dos dois ramos, correto? Então vamos imaginar que eu tenho um reservatório A ligado a um reservatório B, por meio de um manômetro tubo em U, com um fluido manométrico instalado entre eles aqui, né? Então eu tenho um fluido aqui e um fluido manométrico instalado entre eles. Para eu saber a diferença de pressão entre esses reservatórios, né, eu posso me utilizar da equação manométrica, certo? Pelo teorema de Stephen, e lembrando que, segundo Pascal, a pressão se permite integralmente a todos os pontos do fluido, nós temos aqui que a seguinte situação, né? Nós temos aqui a pressão no fundo do ramo esquerdo. Nós podemos achar aqui, né, que a pressão gerada pelo fluido desse reservatório A, né, ela vai se transmitir até o fundo desse reservatório e a pressão daqui vai se transmitir ao fundo desse lado aqui, correto? Então, e por Stephen eu posso dizer, né, como esse sistema ele é comunicado, né, eu posso dizer que a pressão que ocorre aqui nesse lado é igual à pressão que ocorre aqui, né? Eles estão comunicados, né? Então a pressão no fundo esquerdo ela vai ser igual à pressão no fundo direito. A pressão desse lado é igual à pressão desse lado. E o que é a pressão no fundo esquerdo? Vai ser a pressão gerada pelo reservatório A, né, pelo fluido A, mais o que? Gama desse fluido multiplicado pela altura d'água. Então eu tenho uma pressão inicial aqui, mais a pressão gerada por essa coluna de fluido aqui, ó, que é o seu peso específico multiplicado pela diferença de cota, né? No caso aqui é H1 menos H2. Isso somado, né? Então isso dá aqui até aqui, né? Até esse ponto, mais o gama do mercúrio multiplicado pelo H do mercúrio, correto? Então essa é a pressão exatamente aqui no fundo do ramo esquerdo, né? E no ramo direito, o que eu tenho? Pressão em B, aqui, né? Pressão do reservatório B, mais o fluido, essa coluna de fluido aqui, né? Do reservatório B, multiplicado pela diferença de cota, que é H4 menos H3, esse pedacinho aqui, mais a coluna de mercúrio aqui até o fundo, né? O gama do mercúrio vezes H3, correto? Então eu posso dizer que essas duas coisas aqui são iguais, ó. Colocando elas, né? Como o fluido está em equilíbrio, né? Então a pressão no mesmo nível deve ser a mesma, né? Obviamente ele está em estático, o fluido está em estático aquele sistema, né? Então está em equilíbrio, o fluido está em repouso. Então a pressão no fundo esquerdo é igual à pressão no fundo direito, correto? Então eu posso aqui utilizar essa equação, né? Então, por exemplo, eu poderia, para determinar a pressão em B, isolar todos os outros elementos, né? Nota-se que cada peso específico aparece aqui, né, nessa equação final, né, multiplicado pela respectiva altura da coluna, sem necessidade de adotar como referência o fundo. Então, o que eu tenho aqui, ó, pressão em B igual a P em A mais gama em A vezes
a altura, menos gama B vezes a altura, menos o gama do mercúrio vezes a altura, né? Bom, isso aqui é o conceito, né? Então eu posso fazer o que aqui? Considerar a pressão no fundo de um lado, a pressão no fundo do outro, e igualar os dois e resolver esse problema, né? Mas fazendo essa observação aqui, do gama multiplicado pela altura do fundo, né, a nossa literatura aqui nos disponibiliza uma regra, né? Eu não gosto de utilizar a palavra macete, mas seria como se fosse isso, né? Uma regra prática e de fácil aplicação para a gente resolver essa equação manométrica, né? Para problemas onde eu tenho um caminhamento um pouco maior do que esse, por exemplo, né? Começando do lado esquerdo do sistema aí, né, dos reservatórios, nós vamos somar a pressão desse reservatório à pressão das colunas descendentes e vamos subtrair aquela das colunas ascendentes. Isso se eu quiser achar a pressão aqui do outro lado, né? Então eu vou dizer que tudo o que ocorre até chegar aqui é igual à pressão, vai gerar essa pressão aqui, né? Ou seja, é igual à pressão aqui, né? E aí eu vou o quê? Somar essa pressão às pressões que descem, né? Que estão descendo, de gama vezes altura, e vou subtrair as pressões que estão ascendendo, de gama vezes altura. Basicamente é isso, né? Se vocês observarem essa equação aqui, ó. Então, PA mais gama 1 vezes H1 até o fluido, né? Mais gama 2 vezes H2, menos gama 3 vezes H3, ó, até chegar aqui, mais gama 4 vezes H4, ó, menos gama 5 vezes H5 e menos gama 6 vezes H6, ó, até chegar aqui ao centro do outro reservatório. Então eu consigo, né, por meio desse caminhamento aqui, considerando descendente positivo e ascendente negativo, determinar a pressão do outro lado, né? Então essa é a equação manométrica de uso prático aí para a gente resolver problemas. Tranquilo, pessoal? Então é uma maneira aí da gente resolver essa situação de maneira mais prática. Eu também poderia calcular aqui, né, a pressão do fundo de um ramo, pressão do fundo do outro, e igualando, né, e fazendo assim como foi explicado conceitualmente anteriormente. Das duas formas, o resultado será o mesmo. Tranquilo? Bom, exemplificando então aqui essa equação manométrica em um problema, né, consultado aqui no livro do Franco Brunetti, né, o nosso livro de referência da unidade curricular, né? Então nós temos aqui uma figura, né, um esquema de um tubo conectado a um reservatório com água, óleo e ar, e um manômetro instalado aqui exatamente no ponto aonde está colocado a camada de ar, né? Esse local aqui, esse tubo está conectado à pressão atmosférica, beleza? Que o problema nos pede aqui, né? Para verificar qual a leitura nesse manômetro, né? Ou seja, ele vai dar aqui em escala efetiva essa leitura, e qual a força que age no topo desse reservatório, né? Óbvio que para eu saber a força, eu preciso saber a pressão, né? Uma vez que pressão é igual a força sobre uma determinada área, né? Aqui nós temos dada a área do topo, em 10 metros quadrados, e temos aqui os pesos específicos dos fluidos colocados, né? Temos aqui também as alturas de camada dos fluidos, né? Para poder trabalhar. Então, é uma aplicação clássica aí onde a gente pode se utilizar da equação manométrica para resolver, né? Então, a gente quer saber a pressão aqui, e eu tenho aqui o quê? Os fluidos e as suas respectivas alturas. Então, eu sei aqui, basicamente, né, a pressão inicial. Se eu for trabalhar com a escala efetiva, né, eu vou considerar como zero, e eu vou o quê? Considerar a pressão dos outros fluidos até chegar aqui. É isso, né? Basicamente, né? Então, vamos determinar aqui a pressão em M. Utilizando a equação manométrica, lembrando que o gama dos gases é pequeno e que, portanto, a gente pode desprezar aqui o efeito dessa coluna de ar em face de outros efeitos.
e trabalhando com uma escala efetiva, como eu comentei, né, vamos considerar a pressão atmosférica igual a zero, né? Se a gente for fazer a equação manométrica aqui, né, partindo daqui para cá, vamos seguir aquela da esquerda para a direita, utilizando aquela regra, né, que nós vimos anteriormente, né? Então eu tenho pressão em M mais o gama, desprezamos o ar aqui, né? Então vamos o gama do óleo, né, vezes a altura de óleo, mais o gama de água vezes a altura de água, e eu tenho aqui um trecho descendente de água, certo? Até chegar aqui na atmosfera, né? Então eu tenho menos o gama de água vezes essa altura aqui, ó, né? Essa altura aqui, o que que ela é? L vezes o seno de 30, né? Se eu utilizar a trigonometria aqui para achar essa altura vertical, né? O cateto oposto sobre essa hipotenusa, certo? Esse seria o seno desse ângulo, né? Então, eu isolando a hipotenusa, esse cateto oposto, né, ele seria L vezes o seno de 30, beleza? É igual à pressão atmosférica, que é essa pressão aqui, que é igual a zero, trabalhando na escala efetiva. Tranquilo, pessoal? Então, fizemos aí, utilizando a equação manométrica. Eu também poderia fazer aqui a pressão no fundo aqui e a pressão no fundo aqui e igualar. Daria a mesma coisa, né? Pressão no fundo esquerdo, pressão no fundo direito, né? Também poderia fazer assim. Mas é mais prático utilizar aquela equação, regra, né? Que a gente verificou. Então, L seno de 30 é o desnível da coluna no ramo direito, pois pelo teorema de Stevens, a pressão independe da distância, dependendo somente da altura d'água, né? Como altura de cotas, né? No caso aqui, a altura d'água, como vimos anteriormente, estamos vendo nesse problema, né? Aplicando nele. Bom, colocando isso em termos numéricos aqui, né? Se eu isolar a pressão no manômetro, eu vou ter aqui, né, o peso específico da água multiplicado pelas alturas de água, né? L seno de 30 menos 0,30, né? Fazendo aqui uma junção dos termos, né? Menos a altura de óleo, né? Então eu tenho aqui, isolando aqui o PM, né? Jogando tudo isso aqui para o outro lado da equação, correto? Então eu vou ter pressão em M igual a 200 Newton por metro quadrado. Então encontramos aqui a pressão nesse manômetro. Pela definição de pressão, né? Pressão é igual a força sobre uma área, portanto uma força é igual a pressão vezes uma área, né? Temos aqui a área dada do topo, multiplicando essa pressão por essa área, eu tenho a força de 2.000 Newton aplicada aqui no topo desse sistema. Tranquilo, pessoal? Conseguimos resolver esse problema com o uso da equação manométrica. Vocês viram que para a aplicação dela consideramos Stevens, consideramos Pascal, utilizamos aí, né, todos esses conceitos, né, estudados, e vocês os utilizarão para resolver problemas. Aí eu faço um adendo aí, né, para que vocês resolvam os problemas, né, para além da equação manométrica, né, como estamos aqui no curso de engenharia, vocês sempre vão, e estamos falando de estática, aqui no caso estática dos fluidos, né, vocês sempre vão ter que enxergar também com óculos da física, né, vão ter que visualizar ali equilíbrio de forças, né, utilizar o conceito de pressão de força sobre a área. Então nós vamos utilizar a equação de equilíbrio de forças também, vamos nos utilizar aí de pressão, força sobre a área para resolver alguns desses problemas, né? Então basicamente é isso, né, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês por hoje. Espero que vocês consigam resolver os problemas propostos, né? E fico à disposição de vocês nos horários de atendimento. É isso. Um grande abraço a todos.